Meu pai usou a minha festa de promoção para comemorar o primeiro mês de trabalho da minha meia-irmã, porque as pequenas vitórias contam, mas o karma tinha uma grande vitória reservada para ele. Conseguir essa promoção não tinha sido tarefa fácil. Eu, com 26 anos, passei anos provando meu valor, aceitando projetos extras, ficando até tarde e garantindo que meu trabalho fosse impecável. Quando meu chefe me chamou para me dar a notícia, me senti ótima, pois foi muito tempo de sacrifício e esforço bem recompensados. Esse foi um grande passo na minha carreira e eu estava orgulhosa de mim mesma. Naturalmente, meus amigos e colegas de trabalho queriam comemorar. Uma das minhas amigas mais próximas sugeriu que saíssemos para jantar, e a ideia rapidamente se transformou em uma celebração. Reservamos um restaurante, as pessoas confirmaram presença e o plano estava feito. Minha mãe e alguns outros parentes estavam empolgados por mim e prometeram estar presentes. Até meu pai disse que viria, embora sua resposta tenha sido, no máximo, morna. Eu deveria ter percebido que algo não estava certo, desde a forma como ele reagiu quando contei sobre minha promoção. Em vez de me parabenizar, ele simplesmente disse "ah, que bom", e logo em seguida acrescentou: "Bom, não deixe isso subir a sua cabeça. Promoções não significam nada se você não consegue lidar com a responsabilidade." Não foi a reação que eu esperava. Aprendi há muito tempo que meu pai nunca comemorava realmente minhas conquistas. Ele sempre encontrava uma maneira de diminuir a importância ou desviava a conversa para outra pessoa, geralmente para minha meia-irmã, Lauren. Lauren tinha começado a trabalhar havia apenas um mês. Ela havia acabado de sair da faculdade, não tinha conseguido um emprego dos sonhos nem nada parecido. Era um cargo de nível inicial que não exigia nenhuma experiência real. Não havia nada de especial nisso. Mas você não pensaria assim pela forma como meu pai falava sobre isso. Ele agia como se ela tivesse curado o câncer ou ganhado um prêmio Nobel. Sempre a colocou em um pedestal, arrumando desculpas para sua preguiça e exagerando até mesmo as menores coisas que ela fazia. Eu não tinha problemas com ela como pessoa de verdade, mas era óbvio que meu pai a tratava como se fosse feita de ouro. Ainda assim, deixei isso de lado e me concentrei em esperar ansiosamente pela celebração. Eu merecia aproveitar esse momento. Para me mimar um pouco, comprei uma roupa bonita para aquela noite. Meus amigos garantiram que seria uma noite incrível. Finalmente o dia da celebração chegou. Me arrumei e fui ao restaurante. Tinha convidado cerca de 20 pessoas, amigos, colegas de trabalho, familiares, e estava ansiosa para ver todos. Quando entrei, a primeira coisa que notei foi a decoração. Havia balões, um cartaz e até um bolo na mesa principal. Eu não tinha organizado nada daquilo. Me senti muito feliz, pensando que talvez meu pai realmente tivesse feito algo bonito por mim. Depois olhei mais de perto. O cartaz não tinha meu nome. Dizia: "Parabéns, Lauren, pelo seu primeiro mês no trabalho." Durante alguns segundos achei que estava vendo coisas. Notei que alguns dos meus colegas de trabalho estavam sentados desconfortáveis, com a mesma expressão confusa que eu sentia por dentro. Minha mãe parecia prestes a explodir. Meu pai, por outro lado, sorria orgulhoso, de pé ao lado da Lauren como se tudo estivesse bem. Virei para minha amiga, que tinha ajudado a organizar o evento, e ela parecia absolutamente furiosa. Sussurrou que não fazia ideia de que isso ia acontecer, que tudo tinha mudado no último minuto. Lauren, por sua vez, parecia satisfeita, mas também um pouco insegura. Estava claro que ela não esperava tanta atenção, e agora que tinha, não sabia bem o que fazer com ela. Meu pai finalmente me notou ali e sorriu enquanto dizia: "Você chegou. Não é ótimo?" Pensei que seria bom comemorar as duas juntas, mas achei que deveríamos dar mais destaque para Lauren. Afinal, são as pequenas vitórias que contam. Eu tinha passado anos trabalhando duro para conseguir essa promoção, e ele tinha transformado a minha noite em uma celebração ridícula para minha meia-irmã por ter sobrevivido 4 semanas em um emprego. Me esforcei para manter a calma. Não ia causar um escândalo, pelo menos não ainda. Lauren riu e disse algo sobre como não esperava aquilo, mas dava para ver que ela estava curtindo. Meu pai disse que uma promoção era tão importante quanto comemorar o início de uma carreira, já que no começo nos sentimos inseguros e precisamos de todo o apoio possível. Eu nem sabia o que dizer. As pessoas se sentaram com hesitação, também sem saber o que dizer. Meus amigos e colegas de trabalho estavam visivelmente desconfortáveis. Alguns tentaram mudar a conversa de volta para mim, perguntando sobre minha promoção, me parabenizando, mas meu pai continuava focado na Lauren. "Lauren, conta para todo mundo sobre sua primeira semana. O que foi a coisa mais importante que você aprendeu até agora?" Todos deveríamos nos revezar para compartilhar conselhos com a Lauren enquanto ela começa sua carreira. Ninguém tinha nada a dizer. O que se supunha que devêssemos dizer? Bom trabalho por aparecer no trabalho todos os dias? O ambiente se encheu de um silêncio constrangedor, e o único som era o leve tilintar dos talheres enquanto as pessoas se remexiam desconfortáveis em seus assentos. Só faltavam os grilos, era a coisa mais desconfortável do mundo. Lauren tentou acompanhar a encenação, mas claramente também percebia o desconforto.
Os sorrisos forçados, os aplausos sem entusiasmo. Era óbvio que ninguém se importava. Eu fiquei lá, esperando que meu pai percebesse o quão mal tinha avaliado tudo. Mas ele permaneceu completamente alheio, continuando a insistir que tudo aquilo estava certo. Em um momento, minha melhor amiga se inclinou e sussurrou: "Isso é a coisa mais ridícula que eu já vi na vida. Quer ir embora?" Fiquei tentada, mas uma parte de mim queria ver como aquilo tudo se desenrolaria. Queria ver a cara do meu pai quando finalmente percebesse que ninguém estava caindo na sua besteira. Então fiquei, e observei o grande plano do meu pai desmoronar lentamente sob o peso da própria estupidez. Ele esperava outra coisa. Na cabeça dele, com certeza parecia incrível. Mas em vez disso, só houve silêncio. Mesmo depois de repetir várias vezes, alguns deram a Lauren um sorriso cortês. E alguns aplausos fracos, mas ninguém estava realmente empolgado. Eu podia ver que meus colegas de trabalho debatiam se deveriam ir embora, mas eram educados demais para causar uma cena. Até mesmo Lauren, que no começo parecia gostar da atenção, começou a se mostrar desconfortável em sua cadeira. Ela estava visivelmente envergonhada pelo que meu pai havia feito. Meu pai, no entanto, permanecia alheio a tudo, continuava tentando ser o animador da festa e fazer com que as pessoas interagissem com Lauren. Fazia perguntas sobre qualquer coisa para que ela falasse sobre seu mês no trabalho, mas ela obviamente não tinha muito o que dizer, já que tinha comparecido apenas em alguns dias. Ela murmurou algo genérico sobre como era bom chegar no horário e que o trabalho em equipe era essencial. Mais uma pausa. Silêncio. Minha melhor amiga se inclinou e murmurou: "Ela está descrevendo uma parte do manual do funcionário." Meu pai, ainda sem perceber a indireta, virou-se para minha mãe e a incentivou a dizer algumas palavras sobre a trajetória de Lauren. Minha mãe, que provavelmente estava furiosa esse tempo todo, lançou um daqueles olhares que dizem "cala a boca agora." Ela disse que era bom que Lauren estivesse se firmando em seu trabalho, mas que aquela noite deveria ser sobre mim e minha promoção, uma promoção pela qual eu havia trabalhado arduamente. E então, com o tom mais direto possível, acrescentou que conquistas reais mereciam reconhecimento real. Fiquei surpresa por ela ter ficado em silêncio por tanto tempo, mas meus colegas estavam do meu lado e sei que ela não queria me constranger ainda mais, ampliando a situação absurda que meu pai havia criado. Ao contrário do meu pai, ela era uma boa mãe. O rosto do meu pai mudou por um segundo, mas ele forçou uma risada. Disse que não havia necessidade de comparar conquistas e que nos apoiarmos mutuamente era mais importante do que o reconhecimento pessoal. Foi nesse momento que perdi a paciência e gritei com meu pai. Perguntei por que ele achava que estava tudo bem em ofuscar minha celebração por alguém que só levou donuts e café durante um mês em um trabalho de nível básico. Ele riu de forma desconfortável, dizendo que eu estava exagerando e que deveria ser madura o suficiente para compartilhar os holofotes. Eu disse que não havia nada para compartilhar. Se ele queria celebrar minha meia-irmã, poderia ter feito isso em qualquer outro dia. A minha celebração de promoção tinha sido planejada para mim. Meus amigos, meus colegas de trabalho e minha família estavam ali para me celebrar. Não havia amigos ou colegas da Lauren ali. Era completamente inadequado e desconfortável para todos, até mesmo para Lauren. E ainda assim, ele arruinou a oportunidade de ser minimamente um pai decente. Transformou aquilo em um evento ridículo para Lauren só porque ela era sua favorita. Ela era suficientemente inteligente para perceber o quão ridículo aquilo tudo era, e ao contrário do meu pai, não estava determinada a fingir que fazia sentido. Manteve a cabeça baixa. Meu pai, no entanto, continuava agarrado aos seus delírios. Respondeu que eu era egoísta, que já tinha reconhecimento mais do que suficiente, e que não era grande coisa permitir que Lauren tivesse um pouco de atenção também. Nesse momento, uma das minhas colegas de trabalho acrescentou algo à conversa. Era uma mulher mais velha, alguém que eu respeitava muito e via como uma espécie de mentora. E pelo que eu já tinha visto no trabalho, ela não tinha paciência para besteiras. Ela disse que ninguém tinha vindo ali para comemorar um mês de trabalho, e que era ridículo fingir o contrário. Disse que estava no mercado de trabalho há décadas e que nunca, nenhuma vez sequer, viu alguém fazer uma festa apenas por comparecer ao trabalho durante um mês. Perguntou ao meu pai o que ele esperava que dissessem. Parabéns por fazer o mínimo? Viu o orgulho do meu pai ser ferido, mas ela ainda não tinha terminado. Continuou dizendo que em todos os seus anos, nunca tinha visto um pai se esforçar tanto para diminuir o sucesso da própria filha dessa maneira. Que em qualquer situação normal, um pai estaria orgulhoso e gostaria que a filha tivesse seu momento, em vez de tentar desesperadamente desviar o foco. E então ela concluiu: mas bom, essa é só a minha perspectiva. Sempre há uma primeira vez para encontrar alguém tão singular quanto você. Meu pai parecia furioso, mas não podia dizer nada. A sala estava completamente contra ele, e nem mesmo Lauren estava do lado dele. Virei-me para ela e perguntei se ela sabia de antemão o que ia acontecer. Ela balançou a cabeça, dizendo que só descobriu quando chegou ali. Disse que pensava que estava indo apenas para comemorar a minha promoção e que nunca pediu por nada daquilo. Acreditei nela. Lauren podia ser mimada, mas não era burra.
Sabia que toda aquela situação era humilhante. Murmurou que sentia muito e então, em silêncio, se levantou e foi ao banheiro. A essa altura, a atmosfera estava tão desconfortável que as pessoas começaram a cochichar sobre ir embora. Meus amigos e colegas de trabalho já tinham suportado o suficiente daquele desastre constrangedor, e ninguém tinha mais ânimo para continuar fingindo. Meu pai, ao perceber que a festa estava desmoronando, de repente ficou na defensiva. Passou de arrogante a irritado num piscar de olhos, me acusando de arruinar a noite. Disse a ele que sua tentativa de sequestrar a minha celebração já tinha fracassado miseravelmente. Ninguém estava impressionado. Ninguém achava que aquilo era um momento comovente de apoio. Ele tinha se envergonhado. E então devolvi suas próprias palavras, dizendo: as pequenas vitórias são as que contam, certo? Bom, eu diria que a pequena vitória desta noite é ver como todos estão percebendo quão ridículo você está sendo. Nesse momento as pessoas começaram a ir embora. Meus amigos foram os primeiros a sair, e meus colegas de trabalho o seguiram logo depois. Minha melhor amiga me deu um abraço antes de ir, murmurando que eu merecia algo muito melhor do que aquele pai. Lauren finalmente voltou, ainda mais envergonhada do que antes, e simplesmente pegou suas coisas em silêncio antes de sair também. Não disse uma palavra ao meu pai. No fim, restamos apenas minha mãe, meu pai e eu na mesa. Ele olhou ao redor, como se estivesse surpreso que as coisas tivessem terminado daquele jeito, como se realmente não tivesse esperado que tudo explodisse na sua cara. Minha mãe lançou um último olhar indiferente para ele, levantou-se e disse que também ia embora. Então se virou para mim e disse: vamos tomar um drink em outro lugar. Um lugar que não tenha sido arruinado por essa bobagem. Concordei na hora, pegando minhas coisas enquanto saíamos. Meu pai gritou atrás de mim, ainda tentando me transformar na vilã de tudo isso. Gritou que eu era quem tinha deixado tudo desconfortável, que eu era egoísta e que deveria ter seguido o jogo. Nem me dei ao trabalho de responder, porque no final do dia, não fui eu quem arruinou a noite. Foi ele. Atualização 1. Na manhã seguinte, acordei com uma enxurrada de mensagens e, como era de se esperar, a maioria delas tratava do desastre da noite anterior. Algumas eram de amigos, perguntando como eu estava me sentindo e rindo do quão constrangedora tinha sido a situação. Outras eram de colegas de trabalho, ainda sem acreditar que meu pai tivesse feito algo assim. Mas, é claro, o destaque foram as mensagens do meu pai. Aparentemente, ele passou a noite toda acordado por causa da humilhação. Mas, em vez de usar o pouco de inteligência que tem para perceber que estava errado, estava tentando usar os poucos recursos que lhe restavam para me fazer sentir culpada. O que não deu muito certo, porque ele não conseguiu. A primeira mensagem dele dizia: você deve um pedido de desculpas a Lauren por tê-la envergonhado na frente de todos. Eu quase perdi um pulmão de tanto rir. Lauren não estava envergonhada por minha causa. Ela estava envergonhada porque ele a colocou numa posição impossível. Estava ali sentada, desejando que a terra a engolisse para escapar daquele constrangimento. E é preciso muito narcisismo para não perceber isso. As mensagens seguintes falavam que mesmo sendo minha meia-irmã, Lauren também era família, e que eu não podia ser tão mesquinha a ponto de não compartilhar um único maldito dia com ela. Também disse que eu havia tentado ofuscá-la por ciúmes. Tentei não rir demais porque gosto de manter meus 2 pulmões dentro do corpo. Eu tentei ofuscá-la? A noite inteira tinha sido planejada como uma celebração para mim. O restaurante inteiro havia sido reservado para mim. Meus amigos e colegas de trabalho tinham vindo para me celebrar. E mesmo assim, eu era quem estava tentando roubar os holofotes? Era tão absurdo que eu nem sabia por onde começar. Ignorei as mensagens por enquanto, sabendo que qualquer coisa que eu dissesse naquele momento só viraria uma discussão. E discutir com alguém cuja realidade é completamente distorcida em relação às pessoas normais é uma péssima, péssima ideia. Mas essas pessoas também não lidam muito bem com a indiferença. Gente que vive numa realidade paralela costuma ficar irritada. Uma hora depois, minha mãe me ligou. Ela parecia exasperada e disse que meu pai havia tentado usá-la para desabafar sobre mim. Ela também havia ignorado as ligações e mensagens dele. Me perguntou se eu queria nos encontrarmos para tomar um café e aceitei imediatamente. Eu precisava desabafar. Quando cheguei à cafeteria, minha mãe já estava lá. Ela disse que ele ainda estava convencido de que eu era a vilã de tudo isso, e que agora dizia que a noite poderia ter sido um sucesso se eu apenas tivesse feito minha parte para incluir a Lauren. Perguntei se ela sabia algo sobre Lauren e ela balançou a cabeça. Disse que provavelmente Lauren estava apenas se escondendo, esperando que todo esse problema em que meu pai a colocou desaparecesse. Lauren não é uma má pessoa. Às vezes podia ser mimada, mas não era tão delirante assim. Ela se sentiu tão envergonhada quanto todos os outros quando meu pai tentou colocá-la no centro das atenções, mesmo que talvez, no início, tenha gostado disso. Eu disse que meu pai era ridículo, e minha mãe respondeu: seu pai sempre foi assim. Sempre precisa controlar a narrativa para se mostrar como pai generoso e altruísta, aquele que parece bom para todos. É aquele tipo de pessoa que sempre diz a coisa certa para agradar, mesmo que pense o contrário.
Ela disse que na noite passada ele viu ali sua chance. Viu como uma oportunidade de ser o herói, de agir como o pai que apoia todos os filhos e garante que ninguém fique para trás. Mas ele não estava fazendo aquilo pela Lauren. Ele nem se importa de verdade com a filha. Estava fazendo tudo aquilo por si mesmo. E eu não posso dizer que ela esteja errada. Se ele realmente se importasse com os sentimentos da Lauren, não a teria colocado em uma situação tão constrangedora e humilhante. Não foi por ela. Foi pelo próprio ego. E agora que tudo deu errado, ele está usando a desculpa de que ela está mal por minha culpa. Mas justo enquanto estávamos conversando, chegou mais uma mensagem do meu pai. Sim, dizia simplesmente, espero que esteja feliz. Você arruinou sua própria celebração agindo como uma garota mimada e egoísta. Mostrei a mensagem para minha mãe. Era exatamente sobre isso que estávamos falando. Com café na mão, chegamos à conclusão de que meu pai era um caso perdido. Atualização 2. Me perguntaram se meu pai percebeu tudo de errado que fez. Não. Ele não percebeu absolutamente nada. Tem uma cegueira que o impede de enxergar além do próprio ego. Depois do café com minha mãe, passei o resto do dia ignorando as mensagens do meu pai. Passei o dia sem me envolver, foquei em mim mesma. Saí para caminhar por um bom tempo, coloquei música bem alta nos fones de ouvido e tentei esvaziar minha mente. Fiquei pensando no que minha mãe disse, e não era a primeira vez que meu pai fazia algo assim. Talvez não de forma tão evidente, mas ele tinha o hábito de desviar a atenção sempre que eu conseguia algo. Ou minimizava, ou transformava o momento em algo sobre outra pessoa. Lembrei de quando me formei na universidade. Meu pai mal reconheceu, porque a Lauren estava com dificuldades para passar nas matérias naquela época. Depois, quando consegui meu primeiro emprego, eu nem esperava uma celebração, mas meu pai também não me deu os parabéns nem nada. Naquela noite, finalmente respondi às mensagens dele. Disse que ele não precisava mais fingir que se importava. E que se preferia a Lauren que a escolhesse de vez, que não precisava convencer a mim nem a ninguém de que tinha uma filha favorita. Eu tinha um pai favorito, a minha mãe. Então não estava triste por não ter um pai normal. Depois disso, silenciei o chat e fui dormir. Na manhã seguinte, acordei com ainda mais mensagens do meu pai, e eram ainda mais dramáticas do que antes. Ele me chamou de desrespeitosa e disse que eu era egoísta além do que se podia imaginar. Disse que estava claro que eu não me importava com a família e que o meu ego tinha crescido demais. Simplesmente apaguei as mensagens. Algumas horas depois, recebi uma ligação da Lauren. Ela estava envergonhada. Disse que não me culpava pelo que tinha acontecido e que gostaria que meu pai nunca tivesse feito nada daquilo em primeiro lugar. Admitiu que se sentiu humilhada quando todos aplaudiram desconfortavelmente para ela. E que estava frustrada porque agora meu pai estava transformando tudo num desastre ainda maior, já que não conseguia deixar o assunto morrer para que todos pudessem seguir em frente. Disse que eu apreciava o que ela havia me dito, mas também perguntei por que ela não havia se manifestado antes. Ela suspirou e disse que tinha tentado. Disse ao meu pai que não queria uma festa, mas ele insistiu. E agora que tudo deu errado, ele não fazia outra coisa senão reforçar sua postura, em vez de admitir que estava errado. Perguntei se ela ia dizer ao meu pai para parar de me culpar. Ela hesitou antes de dizer que tentaria, mas não tinha certeza se ele a ouviria. Se nem a Lauren consegue convencê-lo, ninguém conseguirá. Mais tarde naquela noite, meu pai decidiu levar as coisas um passo além. Como eu não estava respondendo, ele escreveu em um dos grupos da família para tentar conseguir aliados, pessoas que pudessem falar comigo e me fazer voltar à razão. Segundo ele, qualquer pessoa normal, palavras dele, de novo, estaria do lado dele. Só queria que alguém o ajudasse a falar comigo e me mostrasse o quanto eu estava errada. Mas não foi isso que aconteceu. Ninguém na família concordou com ele. Na verdade, a maioria ignorou completamente a mensagem. As únicas respostas vieram de uma tia e um primo, ambos enviando mensagens neutras e dizendo que deveríamos resolver nossas diferenças fora do grupo. Mas ninguém saiu em defesa dele. Isso foi até engraçado, porque não tem como sustentar que ele esteja certo. Então tudo tem estado calmo agora, porque ele não tem mais ninguém para contatar, a menos que ele consiga falar com o presidente e pedir ajuda para me fazer parecer a vilã. Entre aspas, ele não tem mais nenhuma besteira para tentar. Atualização 3. Uma semana depois, tive outra comemoração, e dessa vez foi como deveria ter sido desde o começo. Convidei todo mundo, menos o meu pai, por razões que nem preciso explicar. Cheguei até a considerar convidar a Lauren, já que senti um pouco de pena dela, mas achei que seria desconfortável para todos, e ela já estava se sentindo mal com toda essa situação. Minha mãe veio, é claro, e também algumas das minhas tias e primas. Mas dessa vez não houve nenhuma sabotagem de última hora, apenas eu, cercada de pessoas que estavam genuinamente felizes por mim. Quanto ao meu pai, para mim acabou. A partir de agora, vou tratá-lo da mesma forma que trato parentes distantes que mal vejo. Se a gente se encontrar em algum evento de família, tudo bem, serei educada, farei um pouco de conversa fiada se for necessário, mas não vou mais convidá-lo para minha vida.
Não importa se ele não admite, é uma pessoa para quem eu importo muito pouco, então não me sinto mal por isso. Me sinto bem por finalmente ter tido a minha celebração, e por ter conseguido focar nos meus amigos e familiares, saber mais sobre eles durante a noite. Não era só uma comemoração pelo meu cargo, era também um momento de compartilhar com outras pessoas, de viver um instante de tranquilidade, sem a interrupção do meu pai. Atualização 4. São as pequenas vitórias que causaram uma cadeia de problemas para o meu pai que eu nem sei por onde começar a escrever. Mas suponho que o melhor seja seguir pela ordem, mesmo que isso não faça jus ao tamanho da confusão em que ele se meteu, e estamos falando de problemas de todos os tipos, é claro. Meu pai ainda tem aquela obsessão comigo, de que as pequenas vitórias também contam, ou melhor, de que são as que mais importam. E por isso, um dia, decidiu ajudar uns vizinhos que estavam se mudando, perto de onde ele morava. Nem sequer os conhecia. Eles estavam a algumas ruas dali, e ele, generosamente, decidiu ajudar. Eles tinham uma daquelas vans que diziam mudança perfeita para alguém como meu pai, que precisava postar alguma coisa nas redes sociais para me jogar na cara como: as pequenas coisas são importantes. Eles até deram a ele um dinheiro para comprar um café e alguma coisa para comer, como forma de agradecimento. E isso já foi o suficiente para que ele tirasse uma foto e postasse com a legenda: as pequenas coisas que fazemos também são importantes e nos recompensam mais do que você pode imaginar. No meu caso, algumas horas do meu tempo me renderam um coração cheio e uma xícara de café quente com um sanduíche. Tudo isso adornado com alguns emojis de coração e carinhas sorridentes. Para mim, não importou. Pensei, que bom para ele que continue com essas besteiras. De qualquer forma, eu ainda tenho razão. Mas sabe de uma coisa? Uma pessoa achou que ele estava certo, e fiquei chocada quando um promotor achou que as pequenas coisas têm mesmo importância, e apresentou uma denúncia contra ele por participar de um roubo de residência. Não, essas pessoas não estavam se mudando. Elas estavam roubando uma casa em plena luz do dia, usando uniformes e uma van pintada especialmente para isso. Tudo aconteceu enquanto os donos estavam de férias na Europa. Então essa pequena ajuda do meu pai, somada à publicação que ele fez, foi suficiente para que fossem apresentadas acusações formais contra ele. No final, depois de vários meses gastando dinheiro com advogado, meu pai conseguiu provar a inocência, embora os verdadeiros culpados ainda não tenham sido presos, porque ele não conseguiu reconhecê-los bem e deu descrições genéricas. Suponho que ele teve medo de parecer um delator. Ele só conseguiu provar sua inocência quando apareceu nas imagens de segurança caminhando e encontrando os ladrões, com quem trocou algumas palavras antes de começar a carregar algumas coisas que estavam no jardim. Depois eles lhe deram dinheiro, e ele continuou andando até o café. Nenhum vizinho viu nada porque todos estavam trabalhando. Mas quando os donos voltaram da viagem e encontraram a casa praticamente vazia, fizeram a denúncia. E com as câmeras de segurança de uma casa distante, além de outras que o mostraram caminhando antes, foi possível identificá-lo com clareza. Pelo menos os donos tinham seguro. Bom, eu conto tudo isso em alguns parágrafos, mas a verdade é que levou muito tempo e muitas horas de advogado para provar que ele não tinha nada a ver com o caso. Até aqui você pensaria: tá, um idiota no lugar e hora errados. Mas isso teve ramificações. Para começar, ele foi demitido do trabalho. Disseram, um cara que rouba casas não parece uma boa ideia para manter na empresa. Foi demitido por justa causa. Até aqui você pensaria: bom, depois que tudo foi esclarecido, ele podia conseguir outro emprego. E você teria razão, se não houvesse mais coisas. Essas outras coisas têm a ver com o divórcio da minha madrasta. Eu não mencionei a mãe da Lauren antes porque ela não foi convidada para minha festa, e nunca me causou nenhum problema. Ela até me escreveu para pedir desculpas pelo meu pai e pela Lauren, embora eu tenha deixado claro que meu problema era só com o meu pai. Bom, entre o roubo, a festa, a perda do trabalho e sei lá mais o que ele tenha feito, ela pediu o divórcio. Isso fez com que meu pai tivesse que se mudar daquele bairro, pois a casa era da minha madrasta. Sei que isso nem foi tão negativo para ele. Afinal, ajudou uns desconhecidos a roubar uma casa. Até aqui você poderia pensar, certo, mas o que mais poderia acontecer com esse homem? E dessa vez eu te digo, nada mais. Ele está em processo de divórcio, e Lauren cortou relações com ele. Pelo visto, ela só o tolerava por causa da mãe, mas com o divórcio, aproveitou a oportunidade. E eu não a culpo. Acho que é melhor mesmo ficar longe dele. É uma pessoa tão ele mesmo, que vale mais se proteger do que insistir.